Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E a nossa convidada de hoje é a doutora Vanessa Lucena. Ela que é neuropediatra e veio falar um pouquinho com vocês sobre o autismo. Então, se eu fosse vocês, eu não perderia. Fique aí. Doutora, boa noite, seja bem-vinda e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa noite a todos, eu que agradeço, tá, essa oportunidade de estar aqui, Williane, dentro desse projeto tão especial de vocês. Então, a proposta é que a gente leve um pouquinho de informação de qualidade, que possa ajudar, mesmo de forma indireta ou direta, tantas famílias, porque hoje a gente sabe que o conhecimento até às vezes a gente tem, mas às vezes é um conhecimento que chega de forma não tão adequada, então que a gente possa, de fato, divulgar um conhecimento de qualidade e ajudar essas famílias que estão precisando. Muito obrigada, viu? Doutora, então, já que a gente vai trazer esse tema autismo, então, o que é o autismo? Tá. Quando a gente fala do autismo, a gente tem que lembrar do nome, né, da sigla lá. Então, transtorno do espectro autista. Quando a gente fala nisso, a gente está pensando num transtorno do neurodesenvolvimento. E o que isso significa? Que é algo muito precoce, né, no neurodesenvolvimento, então na formação do indivíduo, já nos primeiros dias, semanas, e meses de vida. Então, de forma muito precoce, o indivíduo já nasce com aquela condição. E a gente não fala que é uma doença, porque a gente não desenvolve o transtorno ao longo da vida, não pega com alguém o transtorno e não tem uma medicação que a gente toma e se cura. Então, a gente não fala em doença, a gente fala em transtorno, porque é algo muito mais global e de forma muito precoce na formação daquele indivíduo e que vai acompanhar ele por toda a vida. Então, por isso que a gente usa esse termo transtorno do espectro autista. Doutora, nesse transtorno, a gente sabe, assim, que, como a senhora falou, que ela já nasce lá no princípio. Mas, assim, como é que os pais eles podem identificar isso? E de onde surge esse transtorno? Como é que a gente pode dizer, assim, tem algum fator que Certo. leva ao TEA, né, como a senhora bem falou, o transtorno do espectro autista? Tá, então vamos lá. Uma outra coisa que eu acho interessante a gente pontuar, para ficar bem claro isso, a gente utiliza esse termo transtorno do espectro autista desde 2013. Então, a gente segue um manual diagnóstico de doenças mentais que chama DSM. E a última edição foi em 2013, que foi a quinta edição. Nesse manual, a gente trouxe essa proposta do transtorno do espectro autista. Então, antes se colocava paciente que tinha ou não dificuldade, deficiência intelectual, os que tinham altas habilidades, a gente chamava síndrome de Asperger. Hoje, para facilitar, colocamos todo mundo dentro do pacote do transtorno do espectro autista. E aí, essa palavra espectro, ela já está trazendo para a gente o quê? Que existem várias nuances, né? Então, assim, a gente vai ter pacientes com sintomas mais leves, menos mórbidos, até pacientes mais graves que precisam de muito suporte e pacientes, inclusive, com altas habilidades, né? Que era antigamente a gente chamava síndrome de Asperger. Então, que falam muito de forma muito precoce, que leem, que tem uma superdotação em algum sentido, e ele também está dentro do espectro. Então, que a gente tire isso da cabeça, que é um paciente muito grave e que vai ter muito suporte, não. Existem pacientes com quadros mais leves, inclusive hoje a gente diagnostica muitos pais através dos filhos. Então, é uma realidade nossa, do consultório do dia a dia. E aí, voltando, né, na pergunta que você me falou, né, trazendo essa ideia do transtorno do neurodesenvolvimento como algo precoce, então, é uma doença multifatorial, é um transtorno multifatorial. E o que isso significa? Existe uma base genética muito forte, então a gente sabe que hoje é uma herdabilidade aí em torno de 70% a 80%, ou seja, a base genética vem muito forte. Só que não é só genética. Então, além da genética, existem fatores de risco que funcionam como um interruptor, que eu vou ligar aquele gene que está ali dentro da sua formação. Então, eu gosto muito de usar nas aulas que eu dou e no consultório com o paciente o exemplo do diabetes. Diabetes é uma doença multifatorial. Então, muitos de nós têm aqueles genes, né, que Um tem desenvolve e não desenvolve. Por quê? Vai depender dos fatores de risco. Para o diabetes, por exemplo, é o quê? Obesidade, sedentarismo, estresse, a alimentação também. alimentação. E aí aquele gene vai ser ligado e eu vou desenvolver. No nosso transtorno do espectro autista, esses fatores de risco vão estar lá dentro da barriga da mãe. Então, é intraútero, a gente tem fatores de risco ainda intraútero, por exemplo, sangramento na gestação, uso de álcool, drogas,
uma alimentação inadequada durante a gestação, hipertensão, diabetes. Então, você veja que são todos fatores que elevam um estresse para aquela mãe, ainda intraútero. Então, eu misturei os genes do pai e da mãe, misturei e formei o embrião. Esse embrião lá na barriga da mãe, ele pode ter um ambiente bem saudável para o desenvolvimento dele, ou ele pode ter um ambiente estressor. Então, de uma forma bem popular, seria isso, assim. Então, se eu tenho alguns estresses desse, eu vou ativar aquele gene que estava ali dormindo. E essa ativação pode ainda não ser intraútero, ser dentro da barriga da mãe, e ser nas primeiras horas de vida da criança. Então, de forma realmente muito precoce. E nas primeiras horas seria o quê? O uso, por exemplo, de oxigênio, prematuridade, o bebê nascer prematuro, ou precisar de banho de luz, que é a fototerapia, principalmente naqueles pacientes que ficam graves, que precisam de sanguíneo transfusão, ou ficar no banho de luz muitos dias, 7 dias, 10 dias. Esses são os fatores de risco fora da barriga. Então, você vê, uma pergunta que me fazem também é, tá, então, se eu posso desenvolver depois da barriga, pode ser quanto tempo depois que eu nasci? Essa pergunta a gente ainda não tem essa resposta, mas o que a gente sabe é que é de forma bem precoce no desenvolvimento da criança. Então, ali no perinatal, ou seja, perinascimento, nas primeiras horas ou dias de vida da criança, como gatilho daqueles genes. E aí não é um gene só, né, que carrega consigo o transtorno do espectro autista. A gente tem os estudos genéticos, aí desde a década de 60, a gente já tem aí estudos trazendo esses genes, e a gente sabe aí que tem hoje mais de 1000 genes correlacionados com o transtorno do espectro autista. Então, você vê que são muitos, muitos alelos que qualquer um de nós pode ter, mas é justamente esse intraútero e os primeiros dias de vida que vai ter esse gatilho, sabe, para ter o Ô, transtorno. doutora, em relação a esses genes que a senhora fala, que são muitos, está ligado, né, em relação ao comportamento também de cada um e o tratamento, porque a gente sabe que é bem individualizado, né? Isso, Você tem autismo, mas um não é igual ao outro, sim, cada um é bem único. sim. Será que tem a ver com esses multi... Tem a ver. Então, o que é que a gente sabe? Que para o indivíduo realmente nascer com um transtorno, ele precisa de 2 ou mais desses genes. Então, não é um gene, é 2 ou mais os fatores de risco. E são genes que estão realmente presentes em vários transtornos mentais. Então, dentro daquele manual lá que eu falei. E, inclusive, por isso, os pacientes que têm o transtorno do espectro autista, se eu não trato ele, ao longo do desenvolvimento dele, ele pode ir aparecendo outras outras? comorbidades. Transtorno de ansiedade, depressão, psicose. Inclusive depois quando vai saindo da criança para adolescente, né, tem muito, a Isso. gente observa pelo menos a gente que está em clínica tratando eles, a gente observa Aham. muito nessa transição. Perfeito. Por quê? A transição da infância para a adolescência também é um ambiente estressor para o nosso corpo. A gente passa por mudanças hormonais, né? Isso também é gatilho para várias doenças. Então, pensa sempre assim, algo que traga um estresse para aquele indivíduo, como sendo um gatilho para aquele gene que vai estar ali. Então, acho que fica mais fácil da gente entender. Os níveis também, a gente sabe que hoje são divididos em 3. A Isso, senhora poderia falar um claro. pouquinho sobre eles? A gente não fala assim, o pessoal de forma mais popular fala, né, leve, moderado ou grave. Mas o que a gente luta para trazer é a ideia de níveis de suporte. Então, Uhum, nível de suporte 1, uhum. 2 e 3. Nível de suporte 1 é aquele paciente que precisa de um suporte mínimo para ter uma vida comum na sociedade, né, estar bem adaptado à sociedade. Então, aquele paciente que, por exemplo, só vai precisar de uma psicoterapia, algo mais pontual, mas ele é verbal, ele consegue se comunicar, ir para a escola sozinho, né? Já o paciente nível de suporte 2, ele tem mais dificuldade de se comunicar, ele precisa de um suporte maior para conseguir ficar quieto, sentado, de repente precisa de uma medicação para conseguir dormir. Então, ele tem um suporte ali moderado para entrar na atividade do dia a dia cotidiano dele. E o nível de suporte 3 é aquele paciente que de fato é não verbal, que é muito agitado, tem muitas questões sensoriais, de repente tem uma seletividade alimentar mais grave. Então você vê que não é uma coisa tão rígida, tão blocada, né? Muitas mães que eu atendo no consultório falam assim, doutora, qual o nível? Eu até já sei que meu filho é autista, já recebeu o diagnóstico, mas o doutor não colocou no laudo qual o nível dele. O nível dele que a gente vai ter lá, isso pouco importa. Por quê?
que a gente precisa é dar o suporte que aquele paciente precisa. E é importante ter em mente que esses níveis eles vão mudando ao longo do desenvolvimento daquela pessoa, do indivíduo. Então, se eu diagnostico precoce e eu consigo fazer as terapias precoce, eu posso sair do nível de suporte 2 para o nível de suporte 1. Então, isso não é rígido, não vai acompanhar, não vai ser um carimbo, uma marca, que aquela criança vai crescer com ele para a vida adulta. Agora, isso é importante a senhora trazer, né, para o pessoal que está em casa, porque tem mães ou responsáveis dessas crianças que não conseguem entender a importância desse suporte, né? Sim. Tem mães que ainda mesmo sabendo do diagnóstico, acham que só é medicação. Então, Uhum. assim, isso é Sim, importante sim. ser E falado. digo além, sabe, Eliane? Essa questão justamente de buscar a ajuda, como é difícil realmente, né, para muitas famílias, né, eu acho que para muitas não, eu diria para você todas, é difícil para todo mundo, né. Então, um pouco antes da gente entrar em a gente vinha conversando, né, sobre o filho ideal e o filho real. Então, assim, a gente idealiza um bebê, um quarto, a roupa, tudo, e quando aquele indivíduo chega, né, aquela criança, vem a criança real, com dificuldades, com desafios e trazendo grandes desafios para aquela família. Então, às vezes, os pais já começam a perceber ali nos primeiros meses de vida que a criança não sorri como as outras, é um bebê muito irritado, mas não, isso vai passar, isso vai passar. E aí vai postergando aquilo, né, deixando até o máximo que não aguentar mais. E aí a gente acaba perdendo o que a gente fala de janelas de oportunidade para o neurodesenvolvimento. Então, o que hoje a gente já tem muito consolidado na literatura é que a gente hoje já consegue, por volta dos 12 meses, 1 ano de idade, dar o diagnóstico com segurança, se é um profissional que está capacitado. Então, se você percebeu, seu filho está passando pelo pediatra, ou você tem um outro filho, está percebendo que ele está seguindo de forma diferente do outro, procure já ajuda. Em vez de tira o preconceito e aquela dificuldade de ir deixando para depois, por quê? Se a gente intervém de forma precoce, ali antes dos 2 anos de idade, principalmente, a gente acaba respondendo muito melhor. Então, o nosso cérebro, ele não é rígido, ele é o que a gente chama de plástico, ele tem uma neuroplasticidade. Então, se a gente consegue, ali antes dos 2 anos de idade, começar as intervenções, a resposta é muito significativa. Mas a gente sabe que até os 7 anos de idade, a gente tem ainda essa neuroplasticidade muito importante. Mas, na verdade, toda a vida a gente pode aprender uma coisa nova, né, e buscar ajuda. Então, tem pacientes adultos, como eu falei, muitos pais, que a gente está dando diagnóstico e que começa a fazer uma intervenção também, uma fono, um psicólogo, e que tem melhora. Então, a gente aprende, a gente enquanto ser humano, a gente consegue aprender uma vida toda. Mas lógico que quanto mais precoce, melhor o resultado. Algo também muito importante, porque às vezes as pessoas falam que acham, na realidade, né, que o diagnóstico só pode vir depois dos 3 anos. Isso foi muito importante deixar, Isso. né. Antigamente, realmente, era mais difícil. Mas como a gente mudou esse critério em 2013, a ideia é estar mais fácil. Hoje a gente tem muito mais conhecimento e comunicação, né, do que a gente tinha antes dos anos 2000. Então, a ideia é que quanto mais precoce, como eu falei, por volta ali de 1 ano de idade, a criança já tem que estar conversando com outra, querendo brincar com outra. E aquele brincar que a gente diz que é um brincar típico, ou seja, pegar um carrinho e brincar como um carrinho, ter uma bonequinha e brincar com ela como um outro ser humano, né? Aquele brincar mágico, imaginativo. Então, isso com 1 ano de idade a gente já consegue ver. Então, se seu filho só brinca no cantinho sozinho, ou pega um carrinho, só olha para a rodinha do carro, não brinca com outra criança com um brincar normal, opa, tem alguma coisa que está diferente. Se com 1 ano ele não fala nada, não verbaliza nenhuma palavra, então não está normal. Então, acho que trazer essa mensagem aqui, 1 ano de idade como um ponto de corte, e não como 3 anos. Então, com 3 Já anos, perdeu 2 já anos, né. perdeu 2. Com 3 anos, a criança já tem que estar falando muito, um discurso fluido, formar frase, já tem que estar em outra fase do brincar, aquele brincar realmente mais imaginativo, contando uma história. Então, se a gente deixou de proporcionar para ela, por volta de 1 ano de idade, esse tratamento, nos 3 ela vai estar muito atrasada, né? Inclusive histórias que eles mesmos criam, né. Porque Isso. tem isso muito, a criança tem isso muito, de criar histórias e em certo período de tempo está correto, Isso. né. Doutora, e em relação também ao diagnóstico, né, quais são os requisitos para Certo. que tenha aquele diagnóstico de autismo? Sim, isso é bem legal você trazer essa ideia, porque infelizmente hoje
muitas pessoas vendem uma ideia de que tem que fazer eletroencefalograma, tem que fazer audiometria, tem que fazer XY, tomografia, ressonância. Não, o diagnóstico ele é clínico. A gente pode utilizar alguns desses exames, algumas ferramentas, por exemplo, audiometria ou Bera, a gente usa para excluir uma outra coisa. Pode ser, por exemplo, que a criança não fale porque Porque não não. escuta. Então, é importante a gente avaliar a audição. Mas o diagnóstico é através de sinais e sintomas, é clínico, né? Seguindo as regrinhas daquele manual que eu falei, do DSM-5. E o que é que ele traz, né, para a gente dar esse diagnóstico? Então, o mais importante que ele bota como critério obrigatório é o déficit persistente na comunicação e interação social. Então, é interessante que a gente que está em casa entenda que comunicar é muito mais do que falar. Então, a fala verbal é uma estratégia da gente se comunicar. Mas aqui a gente está se comunicando com gestos, com o olhar, principalmente. A gente, para tentar se comunicar com o outro, primeira coisa eu tenho que olhar para você, né? Ter essa busca. Então, daí a gente traz justamente, a gente relembra lá a questão dos suportes, níveis de suporte. Então, vai ter criança que não vai conseguir nem olhar no olho do outro indivíduo, fixar o olhar e falar nada, nenhuma palavra. Então, veja lá, esse é um nível de suporte maior, que eu vou ter que ensinar essa Sim. criança a sentar e olhar para o outro. Mas vai ter criança que vai conseguir sentar, olhar para o outro, mas não consegue se comunicar bem. A gente fala de uma comunicação inadequada, por exemplo. Chega e não entende o que o outro está falando, não entende uma piada nos maiores, nos adolescentes, não consegue entender uma piada, né? Que antigamente o povo dizia, ah, aquele menino é meio esquisito. Então, porque ele não consegue se adaptar a igual às outras crianças da idade dele. Então, veja que é uma coisa muito maior do que só falar, né? Mas realmente grande parte dos pacientes tem um atraso de linguagem verbal. Então, isso é obrigatório. Seja um atraso de linguagem ou comunicação, isso tem que ter. E nos critérios B, que são os critérios que a gente diz menores, ele precisa ter 2 dos 4. E aí o que é que entra nisso? Nesse ponto é até o que chama mais a atenção dos pais. Então, estereotipias, que são aquele balançar de mão, de tronco, que é uma forma que o paciente usa para se organizar, se regular. Seletividade alimentar, alterações sensoriais de hipersensorialidade ou hipo, o que é que isso significa? Por exemplo, no hiper, aquele paciente que qualquer ruído ou fogos, um andar de moto na rua, parabéns, tudo botar a mão nos ouvidos, porque ele tem muita sensibilidade auditiva, ou o contrário. Doutora, olha, eu acho muito estranho, porque meu menino cai, bate nas coisas e não chora de jeito nenhum. Ele tá todo machucado, todo ralado e não sente nada. Então, isso é uma outra coisa que chama a atenção dos pais. O brincar, nesse contexto, entre aquele brincar que eu falei mais rígido, a rigidez de comportamento, a agitação, e são todas coisas do bloco B. Mas eu só posso pensar nesse B se eu tiver no A aquelas coisas lá que eu falei de comunicação e interação social. Então, você vê, não é à toa que a gente chama espectro autista e tem o símbolo, aquele quebra-cabeças colorido, porque é um somatório para fechar esse quebra-cabeça. E aí eu posso ter vários sintomas diferentes, como eu falei. Mas o mais importante é você partir de uma escuta ativa daquela família. Então eu sempre deixo ali o começo da consulta a família falar bem à vontade, porque ele já vai trazer tudo para você que você precisa. E depois, se tem uma coisa ou outra que a família não pontuou, a gente vai acrescentando e fecha esse diagnóstico. E aí, uma outra coisa que sempre me pergunta é, na primeira consulta dá para fechar o diagnóstico, né? Porque a maioria da família chega querendo na primeira consulta que você resolva, né? Então, assim, dá. Então, às vezes é uma família que vem já com tudo bem desenhado para você. Às vezes já tem 2 anos que aquela família pensa naquilo, que a escola já levou a algumas situações, e aí a gente consegue já no primeiro momento. Mas às vezes não. Às vezes é um diagnóstico que está mais sutil, que a criança tem só alguma alteração de comportamento, a família traz por uma queixa de agitação, dificuldade de sono, outra coisa. E quando a gente vai conhecendo aquela família, a gente vai vendo que pode ser um transtorno do espectro autista ali, sabe? Doutora, crianças, assim, que quando nasceu, tipo, vou dar um exemplo, prematura, Uhum. e trouxe algumas dificuldades no desenvolver,
mas hoje ela já se comunica bem, ela já se socializa. Essa criança ainda precisa ter esse diagnóstico e ir para um neuro, ou talvez fosse pela prematuridade dela ou pela parte gestacional, como a senhora falou também. Perfeito. Ó, como eu falei, no critério obrigatório são déficits Persistente. persistentes na interação e comunicação. Então ela pode hoje estar muito melhor do que teve antes, mas ela ainda persistir com aquela dificuldade. E isso é importante que o profissional esteja seguro para entender se aquilo foi um atraso específico, por exemplo, de linguagem, ou se de repente um atraso só da parte motora, e o paciente de fato superou, e aí eu não vou chamar de transtorno do espectro autista, mas se foi alguma coisa bem no início e que persistiu, pode estar no espectro. Então, assim, como eu falei, não é uma receita de bolo. Cada paciente é único, e aí a gente vai entender o que é esse desafio que a criança está passando. Se é algo persistente ou for algo transitório, sabe? Que de fato se resolveu já. Em relação à medicação, Hum, né, porque como a gente também tinha conversado antes, tem mães que acham, ou responsáveis, que acham que é só relacionado à medicação e não tem esse outro suporte. Então, qual a importância da medicação e realmente do tratamento, né, que sim, eles precisam para se desenvolver? sim. Então, a medicação, não existe, primeiro que não existe um remédio, né? Então, hoje a gente vê um monte de paciente autista que faz uso, por exemplo, de risperidona. Então, a medicação sim que tem um uso muito bem indicado, mas não é para todo mundo, né? Na verdade, eu digo para você, é para a minoria. O que é que acaba acontecendo? Grande parte dos pacientes não consegue acesso às terapias, né, de forma, em quantidade e em qualidade necessária, e acaba piorando muito questões sensoriais, agitação, a família às vezes nem, como não tem o suporte daquela equipe multidisciplinar, a própria família não entende muito bem o funcionamento daquela criança. Então, assim, aqueles pais que são muito bem conduzidos, o que é, ele já percebe o que acalma o seu filho, o que é gatilho, o que não é. E aí a gente nem precisa botar um remédio na jogada. Então, a maioria é terapia mesmo. E aí, quando a gente fala em terapia, em intervenção de tratamento, a gente sabe que o grande expoente aí que a gente tem de benefício na literatura é a terapia comportamental ABA, né? E aí a gente vai ter um melhor resultado do ABA se eu dei esse diagnóstico precoce. Então, se eu vou colocar uma terapêutica ABA para uma criança de 15 anos, vai ter muito menos eficácia do que se eu der para ela lá com 2, né? Então, assim, é interessante a gente entender que o mais importante são as terapias, em terapias precoces, e aí vai ser que terapia e quantas horas? Cada Cada paciente, paciente. é individualizado. E o remédio é risperidona para todo mundo? Não. Tem paciente, por exemplo, que tem dificuldade mais só de continuar o sono no meio da noite, tem despertares noturnos, a gente pode usar neuleptil, gotas. Tem paciente que tem dificuldade para iniciar o sono da noite, muitos pacientes autistas têm, e aí a gente usa a melatonina. Então, na verdade, a medicação vai ser individualizada. Tem paciente, por exemplo, que tem autismo e tem epilepsia. E aí a gente tratando a epilepsia, a gente melhora o comportamento. Então não precisa dar uma risperidona. Se eu der um ácido valproico, por exemplo, um Depakine, ele vai melhorar. Então, assim, é individualizado. E aí a gente precisa estar com um profissional que tenha toda essa bagagem, né? Então, infelizmente, a gente vê hoje profissionais, principalmente aqui onde a gente está no interior, do Nordeste, né, de Pernambuco, que às vezes não é neuropediatra, às vezes não é nem neuroadulto, às vezes não é nem um pediatra, na verdade. E como é que vai tratar essa criança se eu não tenho toda essa bagagem, né? Então é importante que a gente procure alguém de fato capacitado. O profissional apto para tratar essas crianças é neuropediatra ou o psiquiatra da infância, tá? Se a gente vai para outros estados, por exemplo, a minha formação de neuropediatria eu fiz em São Paulo, na USP. Lá a gente tem uma especialização de pediatria que chama Pediatria do Desenvolvimento e do Comportamento. Lá eles também têm habilidade, eles estudaram um ano a mais só para Pra tratar isso. Esse profissional hoje aqui em Pernambuco, eu acho Não. dificilmente a gente tem. Eu sei que em Recife tem, mas aqui no interior eu acho mais difícil.
Então, assim, não é porque eu sou pediatra também que eu vou dar esse diagnóstico e vou saber conduzir. Então, tem todas essas particularidades, sabe? Ô, doutora, a senhora trazendo isso e também é importante porque tem uma legislação que fala, né, que qualquer médico que sabe, que acha até interessante, que sabe o que está fazendo pode diagnosticar. Então, a senhora trazendo também isso, a gente vê que não é bem assim, Sim, né? Eu já ouvi, não só na legislação, mas eu ouvi médicos, até próprios médicos falando que até um ortopedista poderia dar um laudo se ele soubesse o que ele está fazendo. Então, o que é que a senhora nos diz a respeito disso? Porque, certo, ele vai dar o laudo, mas e a continuidade, como será? Se eu sim, não tenho uma base, né, de multidisciplinar de terapia. sim. E até para dar, de fato, com segurança esse laudo, né, Williane? Então, veja, realmente, por exemplo, eu sou neuropediatra. Em tese, eu poderia fazer até uma neurocirurgia, abrir a cabeça de alguém. Mas eu vou fazer isso? Não, porque eu tenho responsabilidade e eu sei que eu não estou capacitada para aquilo. Então, se o pediatra, como eu te falei, ele fez uma capacitação para aquilo, ele poderia dar o diagnóstico. Mas nem só a questão da terapia, das terapias, saber para quem indicar. Então, não é fono, é que fono, né? Então, a gente sabe que existem metodologias específicas, né? Eu vou usar o PECS, o CORE, o PRONT. Então, você sabe o que é isso para você indicar, né? Antes do diagnóstico, por exemplo, para diagnosticar, beleza, eu sei avaliar uma audição de uma criança, eu sei que eu tenho que fazer esse diagnóstico diferencial. Eu sei, por exemplo, a criança anda na ponta dos pés. Nem todo anda na ponta dos pés Né? é autista, é sensorial, ele pode ter uma doença neuromuscular associada e ele não consegue andar por fraqueza. Então, você tem que estar com um profissional que tenha toda essa bagagem. Não é simplesmente dar o diagnóstico, eu acho que é autista. Não, você não é eu acho. Eu tenho que É. preencher os critérios ali, como eu falei, contando os critérios direitinho, fazendo diferencial e tratando de forma adequada. Inclusive, eu acho que isso causa uma dificuldade maior para a família, porque a gente, pronto, aqui mesmo no espaço, a gente viu pacientes que tá com laudo errado. Tá até com um autista, mas a gente vê que ele também tem esquizofrenia. Às vezes está tomando uma medicação que não está compatível com o que ele realmente tem também, né? Então a gente também vê muito isso. Sim. Mas Talvez por isso, né, que eu te falei, assim, que é difícil de. Hoje a gente já tem bem mais profissionais, mas ainda é difícil você chegar num profissional que de fato tenha na bagagem dele o estudo do neurodesenvolvimento de fato, é, né? isso complica bastante, Sim. né? Passamos, né, pelo mês de abril, que é considerado do autismo, inclusive é azul, porque dizem que dá mais em menino do que em menina. Como é que a gente pode falar um pouquinho sobre isso? É verdade? Como é que é? É fake ou é É verdadeiro? fato ou fake, né? Então, o que a gente tem na literatura descrito é que a gente dá o diagnóstico em 4 meninos para uma menina. Então, por isso que o abril azul, o azul para relembrar isso. Mas, na verdade, hoje que a gente está aprendendo mais sobre o transtorno do espectro autista, a gente vê que muitas meninas são subdiagnosticadas. O que isso significa? Que elas estão deixando de ser diagnosticadas. Então, acaba que elas estão recebendo esse diagnóstico só aquelas pacientes que são muito mais graves, que têm um nível de suporte maior, nível 2 e nível 3. Por que isso acontece? Nós mulheres, nós já carregamos em nós essa capacidade, essa habilidade social de comunicação. A gente se comunica um pouco melhor do que os meninos desde muito cedo. Então, quem tem em casa um filho, um menino e uma menina, percebe É. isso. Eu acho que minha menina é mais desenvolvida do que o menino. Por isso, porque nós mulheres desenvolvemos essa inteligência e habilidade da comunicação melhor do que o menino. E aí acaba sendo mais difícil diagnosticar precoce as meninas. Elas têm o que a gente chama de camuflagem social. Então, elas aprendem melhor por repetição, que é na terapia ABA a gente faz isso, né? Repetição, repetição, repetição. Então, elas carregam nelas já essa capacidade maior de aprender a repetir comportamentos sociais do que os meninos. Então, hoje a gente discute muito isso, se de fato é É. 4 para 1 ou a gente está deixando de diagnosticar as meninas. E eu vou mais na linha que a gente está deixando de diagnosticar as meninas, porque os pais procuram menos para as meninas, só aquelas meninas que são mais comprometidas, né? É uma realidade do consultório, assim,
tanto que a gente vai estudar na literatura como a realidade do consultório mesmo, na prática, a gente vê isso. É muito mais menino do que menina que procura. E aí, às vezes, quando vem uma menina, é até mais difícil para a família entender. Porque às vezes vem por uma outra queixa, de seletividade, de uma outra coisa. E aí a gente precisa esmiuçar e mostrar para aquela família que a interação social daquela criança não é tão legal como a família pensa. Então, justamente por conta dessa capacidade que elas têm de camuflagem social. Então, às vezes ela se comunica, ela fala, mas não é uma comunicação ideal que seria para a idade dela, das outras crianças da idade dela. A senhora falou em se está estudando mais sobre o espectro. Nos seus estudos, assim, o que a senhora vem estudando, trazendo, tem muito ainda a se descobrir, a se estudar, ou que já tem, a gente sabe que sempre vai ter mais, mas assim, o que tem hoje já tem como dar um suporte positivo em desenvolvimento? A medicina já traz uma medicação que já realmente é eficaz, ou a gente tem que ir em busca mais disso? A gente está, assim, o que a gente tem hoje, a gente já consegue diagnosticar de uma forma precoce, como eu te falei, por volta dos 12 meses, de 1 ano de idade, e a gente já tem terapia suficiente para ver uma resposta bem Positivo. significativa das crianças. Entretanto, hoje a gente já está em estudo, isso eu também pude ver na minha formação na USP, estudos que a gente chama de eye tracking. O que é o eye tracking? É uma ferramenta de robótica que para a gente dar o diagnóstico através dos padrões oculares, de onde a criança olha ali naquele computador, para que a gente possa usar como um rastreio bem precoce, antes dos 12 meses de idade. Então, assim, veja, bem precoce. Então, falando em coisas de tecnologia, isso é o que a gente tem de mais atual. A gente já tem também estudos com medicações específicas para o transtorno do espectro autista, que ainda não está aprovada pelo FDA, mas tem muita coisa de estudo, tá? E a gente está estudando também, pensando nos fatores de risco, tem muita coisa de fator de risco ainda para a gente aprender. Então, tem vários estudos com microplástico, então a exposição que a gente tem a microplásticos em alimentos, em bebidas, como um fator de risco, isso a gente ainda não tem certeza. Com microbiota, o que isso significa? As bactérias do intestino que colonizam a mãe e o bebê, vários estudos nesse sentido. Então, o que é que eu posso ter de microbiota para favorecer ou prejudicar aquele indivíduo? Isso a gente está aprendendo. Dos genes, todo ano a gente aprende mais genes, descobre mais genes. Então, tem muita coisa ainda para a gente descobrir, né? Mas eu acho que muito mais nesse sentido, como eu te falei, de entender melhor os fatores de risco e entender uma ferramenta para dar o diagnóstico cada vez mais precoce, mais recente. Mas, infelizmente, aqui no Brasil e no Nordeste do Brasil, a gente ainda está engateando, a gente ainda é bebezinho. Então, a gente está numa fase ainda de conscientização da população, de formação de profissionais, para dar esse diagnóstico à família. Então, a gente está numa fase ainda muito embrionária, digamos assim, muito bebê, né? Isso que eu te falei agora, isso é padrão Europa, padrão Estados Unidos, né? Mas se aqui no Brasil a gente pudesse ter políticas públicas para essa população, para essa família ter acesso às terapias, ter acesso a um médico no SUS, um neuropediatra no SUS, um psiquiatra infantil no SUS, isso acho que a gente ainda precisa, do basicão. Então, se a gente conseguisse proporcionar esse básico para a nossa família, para a nossa população aqui no Nordeste do Brasil, acho que a gente já estaria bem melhor. Verdade. E a gente vê que em estudos também fala que é 1 para 36, Isso. né? Mas eu já ouvi falar também em novos estudos aqui, estudos novos agora, que fala que vai ser 1 para 10. Isso corresponde ou não? Então, isso a gente ainda não tem como te afirmar isso, ainda está em estudo. Mas isso é... E esse, quando a gente fala de 1 para 36, a gente tem que lembrar que isso é estudo do CDC norte-americano. E até esse 1 para 10 também. Então, a população norte-americana, ela tem uma realidade diferente da nossa. A gente se espelha muito neles, porque é onde tem mais estudo, onde tem mais incentivo. Então, é importante que a gente tenha esse cuidado também, de entender isso. Os nossos fatores de risco talvez seja diferente dos deles. Então, quando a gente fala de população, não é só... Isso a gente vê muito na internet, né?
A gente vê muito monte de fake news, um monte de informação, e a gente vê uma coisa e já acha que E o aquilo é igual comércio, para a né? gente. E o comércio. Então, a gente tem que entender para que população, para quem eu estou falando, quem é aquele país, quem é a saúde daquele país. Então, de fato, está mais crescente, está mais prevalente pela informação, que hoje a gente tem informação de melhor qualidade, leva as pessoas a capacitação dos profissionais, e está aumentando mesmo pelos fatores de risco que eu te falei. Então, obesidade na gestação, hipertensão, diabetes, o cuidado, a assistência à mãe e à criança, isso também interfere. Então, na verdade, é muito mais complexo do que isso, mas de fato está aumentando. E o que as famílias, para tranquilizar eles, no sentido de que ter filhos mais não tão velhos, né? O fator de risco a gente sabe que é 34 anos, então pais mais velhos do que 34 anos é um fator de risco. Então, se eu puder me programar para antes dos 34 ter o meu filho, é melhor. E procurar desde cedo ter um acesso a um pré-natal de qualidade para te acompanhar direitinho. Isso aí já vai fazer totalmente Então, diferente. Então, ter um ginecologista e obstetra que te acompanhe direitinho e um pediatra para acompanhar direitinho o seu filho em casa, isso vai fazer diferença. Porque hoje também eu acho que a gente fica muito ansioso, né? Ai, meu Deus, meu filho vai vir com autismo, é. né? Então, se eu pudesse dizer em poucas palavras, seria isso. Não, eu não tenho filhos tão velhos, mais do que 34 anos, e tenha uma assistência médica do ginecologista e do pediatra de qualidade. Isso vai fazer diferença na vida de vocês. Doutora, qual a mensagem que a senhora pode deixar, né, para as mães atípicas que estão nos assistindo hoje, em cuidados, não só para o seu filho, mas para si mesma, né, que elas possam tomar para a vida inteira, porque como não é uma doença que tem cura e sim é um transtorno, então assim é algo que a gente tem que se cuidar para a vida toda e que a gente possa trazer o melhor, né, para si, para o filho, para a família e para a sociedade. Sim. Então, ser mãe, por si só, já é um desafio, né? Então, agora, recente, a gente passou pelo Dia das Mães, e ser mãe é, de fato, desafiador, porque na nossa sociedade a gente ainda tem muito preconceito, tem muito machismo, a gente tem uma desigualdade entre o sexo, entre as classes, né? Então a gente sabe que é diferente o suporte que uma mãe que está lá de baixa renda é diferente de uma mãe de alta renda, é diferente da mãe preta, da mãe branca, da mãe típica e da mãe atípica. Então, se você é uma mãe pobre, preta e atípica, pronto. Vai ser uma infinidade de dificuldades para você. Então, o que eu poderia dizer para vocês procure uma rede de apoio. Não se sinta só, né? Então, assim, se a gente procura ajuda de alguém, por exemplo, como o projeto que vocês fazem, no seu bairro. Hoje a gente está crescendo muito as comunidades de apoio, comunidades para mães atípicas, para famílias atípicas. Procure assistente social do seu bairro, se você presta serviço ali no PSF, você está junto do seu PSF. Se você tem um convênio de saúde, procure um pediatra, um neuropediatra que possa te dar essa assistência. Tenta diminuir um pouquinho a angústia da possibilidade desse diagnóstico e procure o caminho da certeza e da clareza. Porque se a gente diagnostica precoce, a gente vai melhorar a qualidade de vida da sua criança e da sua. E principalmente assim, o que eu vejo muito assim na minha prática, é essas mães se anularem 100%, né? Então acaba que a vida muda só para a criança. E quem cuida de quem cuida, né? O cuidador adoece nessa caminhada. E fica até difícil ajudar a própria criança, né? Claro, então a gente vê muito mães com transtorno de ansiedade, com depressão, totalmente anuladas. Então, assim, eu sei que o começo é mais difícil, mas assim que você buscar essa ajuda, que chegar no diagnóstico, começar as terapias, começa a pensar um pouquinho em si também, né? Na sua qualidade de vida, o seu sono, como é que tá, né? A sua alimentação, para que você possa ter no dia pelo menos uma horinha dedicada para você, para uma atividade física, porque sua saúde mental e corporal também é uma ferramenta de qualidade de vida para o seu filho. Então, assim, eu acho que a mensagem que eu podia dizer era essa, assim, procure ajuda o mais precoce possível e também se ajude um pouquinho, porque a gente se anula para o outro. Eu acho que Verdade. seria isso. No Dia das Mães, como a senhora falou, a gente teve aqui um jantar para elas, né?
E por que eu estou falando isso? Porque o que eu falei para elas é muito o que a senhora nos traz aqui. E eu falei assim, eu dei uma reflexão para ela no sentido que buscar ajuda não é fraqueza, né? Porque muitas se acham, por elas terem se anulado, então elas acham que pedir ajuda vai ser fraqueza da parte delas. E foi o que eu falei, ó, pedir ajuda não é fraqueza. Pedir ajuda é um ato de coragem, porque quando eu me ajudo, eu vou conseguir ajudar o meu filho e ajudar ao meu redor. Então se abracem, se ajudem, peguem uma na mão da outra, cada um ajuda como pode, com a palavra, com um abraço, com um bom dia, né. Então assim, eu falei muito para elas isso, que não é fraqueza, e sim um ato de coragem. Perfeito. E eu me lembrei porque o que a senhora trouxe tem muito a ver com isso, né. Então assim, eu agradeço pela sua participação. Saiba que as portas estão abertas, né, que juntos possamos dar um pouquinho de dignidade para essas famílias, para essas mães, para essas crianças. E, e é isso, se sinta abraçada, né, acolhida aqui no nosso espaço e só gratidão. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Parabéns pelo projeto de vocês. E se Deus quiser, a gente vai fazer uma parceria aí, ajudar muitas famílias nessa caminhada atípica, do raro, e que a gente precisa realmente desse tipo de pessoa e desse tipo de projeto para ajudar essas famílias. Muito obrigada, viu? Nós que agradecemos. Muito. Tchau. É isso aí, pessoal. Estamos ficando por aqui e encontro vocês no nosso próximo podcast. Até lá!